Bom, agradecer a todos vocês que estão aqui, pessoas, a maioria conhecida, pessoas muito queridas, então é realmente um prazer falar um pouco para vocês, né? A ideia dessa aula aberta, desse encontro, é apresentar um pouco, brevemente, o programa do curso que vamos começar semana que vem, né? E eu pensei mais ou menos essa apresentação já há algum tempo, né? Acabei realizando 3 lives no Instagram antes, uma sobre a questão do ser humano, outro sobre a questão da história e outro sobre a questão da verdade, que são os 3 temas escolhidos para nos orientar e nos direcionar nesse estudo da filosofia, pensando a questão da vida, né? É esse o desafio do curso, é de um pensamento que se coloca como um pensamento que quer compreender a vida, né? Que quer, dentro dos limites do pensamento, reverberar o que acontece na existência. Isso é um trabalho que, de alguma forma, eu venho trilhando já há alguns anos. Os 2 autores que eu trabalho mais, que são Sartre e Foucault, cada um a seu modo e da forma com que eu leio eles, também são autores que favorecem esse tipo de pensamento, né? Eles queriam dar conta do efetivo, daquilo que verdadeiramente acontecia, né? E não na criação de sistemas filosóficos muito elaborados, muito sofisticados, mas que de antemão a gente já sente que carece um pouco de realidade, né? De, um, de uma proximidade com o que a gente vê na vida, né? E esses autores, Sartre, Nietzsche e Foucault, cada um do seu modo, eles tentam fazer isso, e há um desafio muito grande em fazer esse movimento em direção à vida na filosofia, não à toa, não muitos fizeram isso, né? Porque a filosofia ela tem, digamos assim, como sua questão central pensar o fundamento das coisas, né? Talvez esse seja o traço assim mais genérico que se possa atribuir à filosofia. Ela pensa o fundamento das coisas. Nesse sentido, ela não tem nenhum objeto específico dela, como, por exemplo, a economia tem a parte das trocas das riquezas, a sociologia tem a realização social, a biologia tem os corpos dos animais. A filosofia não tem um objeto especial, né? Ela fala sobre tudo e ela não tem um monopólio sobre o objeto de estudo dela. Por outro lado, ela tem uma exigência muito grande que ela não fala no sentido científico do objeto, ela não fala no sentido de uma descrição factual do que quer que seja, né? Que seja sobre o ser humano, que seja sobre a ética, sobre a política, que seja sobre as emoções. Ela não fala no sentido objetivo, mas ela fala pensando o fundamento das coisas, né? De alguma forma, o que ela quer mostrar, o que ela quer descobrir, o que ela quer explicitar é como que aquele objeto, dos mais variados possíveis, se constituiu de tal forma para a nossa cultura, né? De alguma forma, é esse o grande desafio. E isso, quando você tenta falar da vida, da existência, da realidade, a filosofia se encontra num lugar muito difícil, né? Já que ela não recorre a uma descrição objetiva das coisas, mas do seu fundamento, então ela vai em direção à vida, mas, ao mesmo tempo, ela quer pensar
aquilo que fundamentou para que tivesse aquela configuração determinada, né? Então, de alguma forma, o curso tem essa pretensão e ela me parece uma pretensão que a mim me interessa muito da filosofia, de certa forma, para mim, é a única forma que me interessa da filosofia, porque, ao fazer isso, ela sempre fala do nosso tempo presente. Não importa se ela está falando da antiguidade, se ela está falando da época medieval, se ela está falando do Renascimento, da época clássica, não importa se ela está falando do século V antes de Cristo, ou se ela está falando do século XVIII, ela olha para seu objeto de trabalho sempre pensando a contemporaneidade, sempre pensando o nosso tempo atual. De alguma forma, eu fui formado, e acho que eu devo ao tipo de formação que eu recebi, muito sobre essa égide de que um pensamento ele tem como sua primeira obrigação dar conta do seu tempo presente. E isso acontece por digamos, uma determinação da vida, que o presente é o único tempo que verdadeiramente temos, né? O passado, de alguma forma, ele já nos deixou, né? Ele passou. O futuro é um tempo no qual nós sempre olhamos, mas nunca o temos de verdade, né? Porque quando temos o futuro, ele já se faz presente. Da mesma forma, o passado, né? Eu não quero com isso dizer que o passado já passou, como se isso não existisse mais, né? Gabriela, minha colega de curso, me chamaria atenção como o passado não passa, na verdade, Larissa também, mas no sentido de que o passado ele só atua sobre nós quando nós o tornamos presente, né? Então, a nossa infância, os nossos traumas, as nossas heranças, a cultura que a gente recebe, ela só nos chega quando a gente toma ela presente, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, mas ela sempre se dá na forma presente. E, nesse sentido, eu sempre busquei, de alguma forma, um pensamento que desse conta disso, né? Nietzsche tem uma passagem num texto dele sobre Schopenhauer, sobre um grande filósofo alemão que ele, em determinado momento, toma como o mestre dele, como se fosse um mestre intelectual. Depois, como tudo em Nietzsche, que tem um antagonismo forte, não só no seu pensamento, mas pessoalmente, ele se afasta de Schopenhauer, mas nesse texto ele diz que a única função que todos nós temos é pensar o nosso tempo. Pensar em todas as dimensões, quer dizer, ele usa uma linguagem linda, que aqui eu vou empobrecê-lo, mas ele diz, quando tínhamos toda a eternidade da vida para nascer, temos que justificar por que nascemos nesse exato momento. Por que não nascemos antes ou depois? Isso somos nós que justificamos dando conta do nosso tempo, né? E ele conclui esse raciocínio dizendo, porque eu não quero passar pela vida como se fosse um inconsciente, como se eu não desse conta do que eu vivo, do que eu experimento, do que eu participo, né? Então, nesse sentido, essa é o objetivo de fundo do curso, né? Então, a partir dessa ideia, é um curso de filosofia, né? Nós teremos 3 temas: o ser humano, a história e a verdade, para trabalharmos. 3 autores que vão nos ajudar em cada um desses temas, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter Sartre, a gente vai ter Nietzsche e Foucault. Teremos 3 livros, que são pequenos livros, que vão servir como base. Vocês vão ver durante o curso, que vamos começar a semana que vem. Eu não vou ler os livros, né? Os livros eles servem mais como uma base para que
caso vocês queiram ler, trazer questões e discutirmos, e é dali que eu vou raciocinar. E aí eu escolhi 3 livros menores que permitem a gente, cada um, ler nesse semestre, digamos assim, nesses 4 meses de curso. Então, o primeiro é o Existencialismo e o Humanismo, do Jean-Paul Sartre. É uma pequena palestra que ele dá na década de 40, quando o pensamento dele se torna muito conhecido, muito famoso, e ele tenta explicar de uma forma para não acadêmicos o que seria o seu pensamento. É um livro que não foi pensado enquanto livro, ele é uma transcrição de uma palestra, então ele tem certas imprecisões, mas que para a gente ele é bastante interessante, porque o Sartre trata diretamente as questões que ele está querendo analisar, e, de alguma forma, vai nos auxiliar a pensar esse ser humano, que ele não é acabado, mas que ele é um processo, esse ser humano que não é algo determinado, mas um devir, né? Esse ser humano que não é o senhor do mundo, né? O eixo sobre o qual a natureza, os animais e as coisas orbitam, mas que ele está inserido nesse mundo e se constitui a partir da relação com o mundo, com as pessoas, com a natureza, e, por causa disso, consigo próprio, né? Nesse movimento sempre de relação, mesmo consigo mesmo, é um movimento de relação. O segundo texto que a gente vai trabalhar é esse, sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida do Nietzsche. É um texto de juventude do Nietzsche, que ele chamava textos de intervenção. Eram pequenos textos que ele programou quando eu era um filósofo jovem, de intervir na cultura alemã. Então, eles são textos assim muito diretos na articulação, e aqui ele vai trabalhar essencialmente a dimensão da memória e do esquecimento, como em que medida a memória e o esquecimento potencializam a vida, em que medida a memória e o esquecimento empobrecem, reduzem a vida, né? E a gente vai ter uma noção meio de um trabalho que ele vai fazer. Já vou te passar, Alexandre, a questão. E o terceiro livro é um livro que eu gosto enormemente e tem muito a ver com a gente. É um livro do Michel Foucault, se chama A Verdade e as Formas Jurídicas. Essa é uma edição antiga, a nova edição tem uma outra capa, que Foucault estava no seu auge, era o grande filósofo do mundo na época, e ele, a convite se não me engano, do Afonso Romano de Santana, escritor, poeta, na época professor da PUC-Rio, convidou que ele viesse aqui dar uma palestra, e ele vem dar um ciclo de 5 conferências em 73, aqui no Rio de Janeiro, e esse livro são justamente as transcrições dessas 5 conferências, que são bastante interessantes, porque elas pegam um momento de mudança do pensamento do Foucault, né? E ali ele vai trabalhar essa ideia de verdade. Então, de alguma forma, a gente vai trabalhar de fundo esses 3 textos, esses 3 pensadores, esses 3 temas, né? Mas a ideia não é um curso de filosofia no sentido de aprender unicamente o pensamento de cada um, o raciocínio de cada um, as noções e os conceitos que estão ali. Tudo isso é a partir disso que a gente vai trabalhar, né? Mas a ideia é que todo esse conhecimento, esse pensamento, e são todos pensadores extremamente provocadores, a gente vai ver isso, é uma forma de fornecer instrumentos para que nós pensemos as nossas questões, o nosso tempo, a nossa cultura, né? Então, é muito nesse sentido, por isso que
esses últimos anos, os meus cursos, eles já estão tendo esse perfil de uma mistura de pesquisadores, de pessoas que leem há muito tempo filosofia, mas também de pessoas que gostam de filosofia, mas nunca fizeram formação. Algumas pessoas nem têm ainda o costume regular de ler filosofia, e, de uma certa forma, o curso abarca tudo isso, porque cada um, e por isso o título é Filosofia e Vida, né? A ideia é que cada teoria dessa, cada pensamento, cada noção atinge a gente a partir da nossa perspectiva, né? Então, que isso reverbere em nós a partir da nossa experiência, do nosso trajeto até aqui. E, então, nesse sentido, a gente tem essa segunda dimensão, que é de uma discussão das questões contemporâneas a partir do trabalho de cada um, da onde se inscreve cada um, né? Essa é a ideia geral do curso, ela foi pensada nisso, são 15 encontros semanais, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, de 8 às 10, né? Hoje, eu já vou passar a palavra para o Alexandre, mas hoje eu falo um pouco mais no sentido de apresentar o curso, mas as aulas elas são melhores quando elas são do âmbito do debate. Então, eu fico responsável por uma estrutura da aula, né, de um certo caminho, uma certa direção do que a aula vai ter, mas ela, conforme a gente for estudando os autores e a gente for compreendendo os conceitos, as noções, em que medida eles olham para a tradição ocidental e se colocam como opositores, isso é característico dos três autores, né? São autores extremamente provocativos mesmo, né? Isso vai começar a dar elementos para a gente fazer certas reflexões que vêm da base de cada um, né? Gente que vem do direito, gente que vem da psicologia, gente que vem da medicina, gente que vem da terapia. A ideia é justamente essa, que a gente consiga ter uma estrutura teórica que nos permita clarear o problema e, a partir daí, a gente debater, né? Então, de uma forma geral, as lives que eu fiz e que estão disponíveis no meu Instagram tinha uma ideia de mostrar o efeito desse estudo, né? De alguma forma, eu meio que comecei a apresentação do curso de trás para frente, que era assim, ciente do que Sartre discute sobre o ser humano, na live eu trouxe os problemas que aquilo abre, né? Os problemas que surgem a partir daquilo. A partir das discussões que Nietzsche tem sobre a história, como que o problema da memória e do esquecimento se coloca para a gente. E, a partir dos estudos do Foucault sobre a verdade, como que isso recoloca o problema do conhecimento, por exemplo, né? Mas, no curso, a gente vai fazer o caminho inverso, né? A gente volta para o início e a gente vai pegar, e a ideia é tentar manter 5 aulas para cada tema e para cada autor. A gente vai perceber, durante o curso, principalmente a partir da segunda e da terceira parte, que os temas e os autores se articulam, né? Então, quando a gente for estudar a questão da história a partir da perspectiva do Nietzsche, a gente vai ver que tem uma questão de uma certa crítica ao sujeito ali, né? A gente vai perceber que ele só consegue conceber uma outra forma de olhar para a história, uma outra forma de se relacionar com a memória e com o esquecimento, não só porque ele pensa o ser humano de outro modo, mas porque também ele concebe uma outra forma de ver o conhecimento e a verdade. E, quando a gente chegar no Foucault, isso se coloca também percebendo que, para discutir a verdade, tem que ter uma certa compreensão do sujeito, uma certa compreensão de temporalidade. Então, a ideia
é você articular. Eu vou tentar manter 5 aulas para cada tema e para cada autor, para que a gente consiga cumprir minimamente esse percurso, né? Mas aí a gente faz desse outro caminho. Alexandre, por favor, fale o que você gostaria de falar. Não, já foi respondido aqui no bate-papo. Eu perdi o título do texto do Nietzsche e já o pessoal já colocou, a Tarsila já Tarsila já respondeu, colocou, ouvi agora. já respondeu, obrigado, era só isso. Tá? Nada, nada, nada. Então, eu queria aproveitar essa aula para, de alguma forma, digamos assim, se nas lives eu tratei dos efeitos desses pensamentos, eu queria hoje falar um pouquinho, e serei breve mesmo, a ideia é só apresentar o curso, apresentar o programa do curso, mas, de alguma forma, falar menos dos temas hoje e falar um pouco mais dos autores, né? São 3 autores, de alguma forma, interligados, né? Nietzsche é um filósofo alemão do século XIX, Sartre e Foucault são os 2 mais famosos filósofos do século XX, os 2 franceses, de gerações subsequentes, né? Mas há um impacto que se constrói dentro da história da filosofia entre os 3, quer dizer, aqui fazer uma breve apresentação da história da filosofia na parte que nos interessa no curso, né? Você tem um movimento da filosofia na Idade Moderna, em que você vai, da modernidade, em que você vai construindo grandes pensamentos sistemáticos, e talvez os 2 maiores que nós temos são de 2 filósofos alemães, Kant e Hegel, né? Onde eles pensam a filosofia como uma forma de dar conta de tudo que existe, né? A ideia de sistema seria essa: nada escapa a eles, nada escapa ao pensamento deles. Kant não formulou o seu pensamento claramente como se fosse um sistema, mas ele acabou fazendo isso, né? Ele tem uma obra vasta de um certo período mais jovem dele, falando sobre a tradição filosófica, e temas muito importantes. Em um determinado momento, ele se depara com um certo choque de realidade. Esse choque se dá por uma leitura de um texto fabuloso de um autor escocês chamado David Hume. Eu vou escrever aqui no chat para quem se interessar. É um texto que tem traduzido em português. Se chama Tratado da Natureza Humana. Inclusive, ele foi traduzido para o português por uma grande professora, a Débora Danoves. Então, é um livro onde ele tenta pensar a questão da natureza, e ele começa da natureza humana. É um livro delicioso de ler. Não precisa nenhum conhecimento de filosofia para ler o David Hume. É claro que, conhecendo filosofia, você consegue entender com mais profundidade aonde ele está se colocando, mas ele é de uma clareza, de uma elegância muito grande, o texto do David Hume, e lá ele começa a apresentar vários problemas da filosofia, né? Ele conclui vários problemas, como a filosofia sai afirmando coisas sem nenhuma garantia lógica, né? E, a partir daí, vai caindo em contradições, em equívocos. Não vou entrar aqui na discussão do que seria, apesar de ser uma tentação, porque é bastante interessante, mas Kant se depara com esses problemas e chega à conclusão que Hume está certo,
que o pensamento não é bem fundamentado, que a filosofia ela vai de um tema a outro sem resolver os problemas anteriores e vai se confundindo e vai se equivocando, e em um determinado momento ele para a forma que ele faz filosofia e ele passa a se interessar unicamente em fundamentar a filosofia, né? E aí ele vai fazer as 3 grandes obras da vida dele, que é chamadas 3 grandes críticas, né? No sentido kantiano de crítica, é bem interessante, porque não é oposição, como hoje em dia normalmente a gente entende, né? Quando alguém critica alguém é porque está se opondo a alguém, mas para Kant, crítica é pensar o limite de alguma coisa, né? E isso é muito interessante a gente ter isso em mente, né? No fundo, fazer uma crítica com justeza é entender até onde aquela coisa é capaz de ir. Um pensamento, uma vida, uma emoção, né? No sentido de que a gente não, na verdade, a gente não tem muitos elementos para ser a favor ou contra alguma coisa. Esses elementos são sempre muito circunstanciais, são muito culturais, né? São muito históricos. Mas saber até onde uma coisa vai, isso é possível. E foi o que o Kant se dedicou. Ele escreveu Crítica da Razão Pura, para pensar justamente a metafísica, a filosofia em geral, Crítica da Razão Prática, para pensar a moral, a ética, né? E Crítica do Juízo, para pensar a dimensão de julgar, tão fundamental, já que talvez a característica mais estruturante do ser humano seja o amor e o julgamento, né? Nós temos profunda dificuldade de nos relacionarmos com qualquer coisa abdicando do julgamento. Então, Kant constrói isso. Logo em seguida, uma geração em seguida alemã, surge um grande filósofo, que é Hegel, alemão também. Muito provavelmente, mesmo quem não estuda filosofia já ouviu falar de Hegel, né? Ele pensa a filosofia como sistema mesmo, e ele constrói o sistema mais bem acabado da filosofia, né? Então, ele vai construindo o pensamento através de uma lógica, que é a dialética, onde as coisas se apresentam sempre num movimento de crescimento, dizendo isso de forma mais simples, né? Todos nós já ouvimos isso no colégio em algum momento, né? Da tese, que é uma proposta, aí você tem a antítese, que é que se opõe àquela proposta, e dela nasce a síntese, que é o resultado dessa oposição entre uma proposta e seu negativo. Essa é a dialética para Hegel. E para ele, a vida se constrói dessa forma, né? Você sempre tem uma proposição, você sempre tem uma resistência a essa oposição, e dessa tensão sempre surge uma terceira coisa, que é um processo de avanço daquilo, mesmo que não seja perceptível no primeiro momento, mas aquilo é engendrado, né? Aquilo se produz dessa forma. E todas as coisas têm certo mecanismo de movimento, de crescimento, de evolução, de progresso. E ele constrói, temos essas experiências desses 2 grandes sistemas. Hegel é o sistema mais bem acabado, e é típico de quando a gente estuda Hegel, uma certa sensação de que então tudo acabou, né? Porque Hegel explica tudo, né? Hegel, essa ideia de sistema, de que tudo está interligado e que tudo está num movimento de progressão, mesmo que você não dê conta, se você não dá conta, é porque você ainda não tem uma perspectiva correta do acontecimento. A sensação que se tem é que a filosofia chegou ao seu auge, né? Hegel, inclusive, ele próprio tinha essa noção, digamos que a genialidade dele não continha humildade, né? Ele achava que ele era o ápice da filosofia. E quando a gente se pergunta, tipo, mas o que vem depois de Hegel? Porque realmente nós não vamos trabalhar Hegel
mas Hegel é uma coisa impressionante, parece que nada escapa a ele, né? Bom, o que vem depois de Hegel é Nietzsche. E é nesse ponto que nos interessa, né? Essa figura do Nietzsche vale a pena conhecer mais Nietzsche, né? Tem vários filmes sobre Nietzsche, inclusive tem um delicioso que é sobre a Lu Salomé, não sei quem já teve a oportunidade de ver esse filme, uma figura incrível ali do século XIX. A Lu Salomé foi uma grande intelectual e conviveu com figuras assim maravilhosas, como Nietzsche, como Freud, como Hilke. Realmente assim vale a pena pesquisar. E tem um filme lindo sobre ela, de talvez 2, 3 anos atrás. E essa figura, né, do Nietzsche, que sempre chega a gente como o estranho, né, o do contra, o provocador, né? Ele sempre, ele mesmo diz, né, que é a filosofia do martelo, porque ele sempre está quebrando as coisas, né? Para ele é uma necessidade de você destruir o antigo, o que já perdeu seu viço, destruir aquilo que já está estático, que já não tem mais vigor, para que um novo apareça, né? Você não pode produzir um novo, mas você pode abrir espaço para que o novo surja, né? Então, essa ideia do martelo, né, dessa destruição, e essa figura do Nietzsche, ela, de alguma forma, ela desestabiliza a filosofia e abre um novo caminho para a filosofia, porque ele começa a questionar todo esse pensamento que é abstrato, que quer dizer sobre tudo, que quer dar conta de tudo, que quer dizer a verdade de tudo. Ele começa a mostrar que esse pensamento só existe, ele só se efetiva através de um custo muito alto. E o custo é ignorar as diferenças, é interditar a contingência, o acaso, o inesperado, é não ver as singularidades, os acontecimentos, né? Uma forma bem simples de entender, o Nietzsche diz que todo pensamento muito abstrato, muito teórico, muito sistemático, é como se você estivesse usando um óculos, um par de óculos de uma cor. Então, você vai à vida já pré-determinado. Então, se você usa um óculos amarelo, você começa a ver tudo em tons de amarelo. Se você usa um óculos vermelho, você começa a ver tudo em tons de vermelho. E o Nietzsche, de alguma forma, a filosofia dele é um grito dizendo: as coisas não são amarelas, as coisas não são vermelhas todas. É preciso, de alguma forma, você se lançar no mundo e correr o risco de viver, para que aí sim você perceba as singularidades, as novidades, aquilo que efetivamente é, né? Então, o Nietzsche é um autor muito importante para a gente, porque ele é essa quebra do sistema, essa quebra de um pensamento que está muito enraizado na nossa cultura, né? Quando a gente chega a ser um pouco até meio blasé e um pouco caricatural, que quando a gente pensa num intelectual, quando a gente pensa num filósofo ou num professor, a gente sempre espera que ele diga como as coisas são. A gente sempre espera que ele diga a verdade sobre aquilo que ele está dizendo, que ele explique para nós como que tudo aconteceu e o que vai acontecer, né? É uma experiência muito recente. No começo da pandemia, vários filósofos e pensadores intelectuais começaram a querer dizer que aquilo já era
previsível e tentar mostrar da onde que aquilo aconteceu e o que ia acontecer. E foi, assim, digamos, um espetáculo muito interessante de se assistir, porque você via teses indo naufragando no caminho do inesperado da pandemia, né? Pessoas colegas e alunos que me acompanham já há muito tempo sabem que eu sempre perdi um tempo, ou dediquei um tempo, em todos os meus cursos, para falar de como a história não é previsível, né? Como a gente precisa ter um olhar de criança para a vida, porque a vida é sempre inesperada. E desde a pandemia eu não preciso mais falar sobre isso, porque todos nós aqui vivemos nos nossos pequenos e grandes projetos de final de fevereiro. Quando chegou a segunda quinzena de março, todos estavam alterados, radicalmente. E não havia como você se precaver do que aconteceu. Como, ao mesmo tempo, se fazia... É muito engraçado, né? Uma história muito recente, né? Se discutia que a gente ia perder um mês. Quando as pessoas diziam que aquilo ia durar pelo menos 6 meses, a gente achava que eram pessoas que que ficava anunciando o fim do mundo, etc. e tal, e estamos 1 ano e meio e não sabemos exatamente. As coisas, graças a Deus, estão melhorando, mas a gente não sabe para onde elas estão caminhando, né? Então, a ideia desse pensamento que quer se abrir para a vida, para o novo, para o inesperado, em última análise, se abrir para a realidade, né? É possível a gente entender como uma realidade está atuando, mas não é possível, para esses autores, prever o próximo passo da realidade. Não há como você controlar a existência. E a gente vai discutir isso na primeira parte do curso, que a ideia do ser humano é justamente crivada de ambiguidade. Todos nós somos ambíguos. Isso tem consequências tanto positivas quanto negativas, mas elas são insuperáveis, né? No sentido de que as alegrias, as conquistas, os grandes e bons acontecimentos, eles não duram, né? Não é possível repetir as nossas escolhas, as nossas atitudes e obter os mesmos resultados, né? Muitas vezes a gente age do mesmo jeito e, em um determinado momento, aquilo funcionou perfeitamente e, no momento seguinte, dá tudo ao contrário. Em compensação, essa ambiguidade, sua dimensão positiva, é que nós estamos sempre construindo o novo, estamos sempre abrindo um novo futuro para a gente, né? Então, essa possibilidade de constante transformação, de constante constituição, né? Então, a gente tem esse trabalho no âmbito do sujeito, né? E, nesse sentido, Sartre vai ser um pensador muito interessante para a gente dar conta. Sartre foi um filósofo muito importante na década de 40 e 50, e até o final da vida dele, ele morre em 80, não tem nada a ver de ser o melhor filósofo, não é isso, mas certamente o filósofo mais popular. Você pode falar com qualquer pessoa sobre filosofia, a pessoa não vai saber, mas quando você fala Sartre, você sabe quem foi Sartre, né? Porque não só ele foi um intelectual, um filósofo muito potente, que influenciou muitas gerações, mas ele foi um grande escritor de teatro, um grande dramaturgo. As peças dele fizeram muito sucesso e tem uma importância capital, por exemplo, no teatro brasileiro, né? com Boal, com Amir Haddad, com José Celso Martinez, com Paulo Altran, com Tônia Carreiro, quer dizer, de várias gerações e de vários espectros, o teatro sartriano fez um papel muito importante no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil sim, também.
Além disso, ele foi um intelectual muito engajado, né? Ele levava às últimas consequências essa exigência nietzschiana, ele querendo concordar com isso ou não. Sartre não tinha muitas simpatias por Nietzsche, mas essa ideia e que ele mesmo, é uma expressão que é do Sartre, que ele dizia que ele queria perecer com o tempo dele, né? Quando ele já estava no final da vida, já muito doente, perguntam para ele se ele gostaria que a obra dele se mantivesse presente nas gerações futuras. Ele responde uma coisa muito interessante, que ele diz que sim, mas por vaidade, e que certamente já não faria mais diferença a vaidade, porque ele já estaria morto, mas que, de fato, era preciso que todos soubessem que ele escreveu tudo para o tempo dele. Ele nunca se preocupou com o futuro. Quer dizer, a gente vai ver no curso que não se preocupar com o futuro não é exatamente isso. Ele está preocupado em intervir no presente dele para que o futuro seja possível, para que outros futuros sejam possíveis. Então, né, essa seria a dimensão de vida do pensamento do Sartre, para só ter uma amostra disso. É um pensamento que quer liberar o presente de injustiça, de opressão e de uma redução desse presente, né? Não à toa, o grande tema dele é a liberdade, né? E essa liberdade, a gente vai ver no curso, ela funciona, ela opera justamente porque somos ambíguos. É justamente porque a gente não consegue nunca se determinar, a gente não consegue nunca ser a mesma pessoa, e toda vez que a gente tenta ser a mesma pessoa, isso tem um custo altíssimo para a gente, porque há que se empreender uma força muito grande para ser a mesma pessoa, para tentar se convencer que você é a mesma pessoa. Isso todo mundo da terapia percebe rapidamente, né? Quando a pessoa é sempre, eu sou assim, eu não mudo, eu sou sempre do mesmo jeito. Há ali um esforço muito grande, porque a nossa natureza é de abertura, a nossa condição é da transformação, é da mudança. No Nietzsche, que a gente vai ver da história, porque isso vai ser fundamental para a gente, né? Que é esse ser humano, essa figura humana, ela não existe abstratamente. A gente vai ver em Sartre, ela sempre está no mundo, ela está sempre lançada no mundo, ela está sempre inserida no mundo, ela é, por natureza, uma rede de relações. O ser humano ele se constitui justamente a partir de uma inter-relação, ele transforma e é transformado o tempo todo, ele atua e é atuado, digamos assim, com perdão da palavra, ele interfere e ele é afetado. Com isso, então, a gente vai perceber que o ser humano ele é sempre um ser histórico. Ele sempre está atuando em uma temporalidade, ele está sempre inserido em uma cultura, ele sempre faz parte de uma comunidade, ele sempre é integrante de uma família, ele sempre divide um espaço, uma ordem com as outras pessoas. E aí o Nietzsche vai ser muito interessante para a gente, porque o Nietzsche vai querer pensar essa dimensão tão forte que é esse certo antagonismo na história, né? Essa necessidade da articulação entre um desejo profundo de reter as coisas, né? Nós somos seres que buscamos o tempo todo uma estrutura que nos dê conforto, que nos livre desse peso de ser essa constante transformação, né? Então, a gente se apega a determinadas coisas, tipo, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom profissional. Isso parece que nos livra do peso da indeterminação, da contingência, do acaso, porque a gente começa a se comportar tal qual um bom pai, tal qual um bom profissional, e etc. e tal. Então, essa necessidade de ter um certo
parapeito para se segurar, um certo corrimão, expressões que vários filósofos usam, né? Então, o Nietzsche chama a atenção que é a memória que atua nesse sentido, né? Eu quero me ver como alguém que tem uma história, que tem um lastro, e que, portanto, eu não estou sozinho, eu não sou vazio, eu não posso mudar a qualquer momento esse desejo de retenção. E, ao mesmo tempo, Nietzsche vai olhar para o outro lado, que ele diz, mas essa memória ela nunca consegue ser plena, porque é da condição humana a transformação, a mudança. E a mudança, a transformação, ela necessita de um esquecimento. Eu preciso me livrar de algo. Eu preciso estar aberto para o novo, né? E Nietzsche vai chamar a atenção. O Nietzsche, vocês vão ver, ele é muito curioso, porque ele diz, mas também a gente não consegue ser um ser do esquecimento. Seria muito bom, né? A gente não carregaria os nossos traumas, nossas dores, nossas culpas, se a gente conseguisse esquecer tudo, né? E Nietzsche diz, que ele é muito irônico, ele diz, nós não temos a felicidade da vaca, né? A vaca esquece de tudo. A vaca não se coloca a questão do sentido da vida dela. E vocês vão ver no texto, ele começa falando sobre isso, ele diz, a vaca até gostaria de se perguntar do sentido da vida, mas na hora que ela vai se perguntar, ela se esquece. Então, digamos assim, é a sorte dos animais. Os animais, eles se esquecem, não no sentido de não ter memória, mas eles não se colocam questão do sentido. Eles não precisam ter uma razão de ser. Eles são mais felizes do que nós porque eles vivem. Né? Veja, todo o trabalho do curso é justamente mostrar que nós somos seres dúbios, que apesar de estarmos vivos, nós temos muita dificuldade de lidar com a vida. Os animais não, eles vivem. Né? Então, o Nietzsche pega essa questão, nós somos seres problemáticos, e Nietzsche vai trabalhar isso em vários textos, né? Um texto que certamente a gente, em algum momento do curso, vai ver, que é um texto que ele fala sobre a verdade e a mentira. Ele vai mostrar como que o conhecimento se constrói para o homem e para ele o conhecimento se constrói porque o homem, na natureza, se vê como o pior dos animais. Ele não tem músculo, ele não tem garras, ele não tem dentes, quer dizer, ele é presa para tudo. Mas ele descobre que ele tem um talento muito superior a todos os animais. Ele sabe mentir, ele sabe enganar. E aí o Nietzsche vai trabalhar essa noção da mentira e do engano, da farsa, e vai mostrar que isso é toda a estrutura de todo o nosso conhecimento. Nós só temos conhecimento, cultura, arte, quer dizer, tudo que temos de mais nobre da civilização humana, para ele, a raiz é a mentira, é o engano, é a falsidade. Né? A gente só pode ter esculturas lindas do Rodin porque ele pode fingir que o mármore é gente. Senão não poderia ter, ou um quadro maravilhoso do Picasso, porque aquilo finge ser a vida e não é, joga com isso. Né? Então, Nietzsche vai trabalhar essa questão e ele vai pensar, existe uma questão central, se o homem é um ser histórico, se ele sempre está no mundo, sempre inserido na sua época, é fundamental aprender a lidar com a história. E qual vai ser o parâmetro para o Nietzsche lidar com a história? É o quanto ela favorece a vida ou o quanto ela atrapalha a vida. E aí a gente vai estudar e a gente vai ver essa questão da história que atrapalha, para ele tem a ver com a abertura, com a ideia do novo surgir. Quanto mais tivermos possibilidade do inesperado, do contingente, do acaso, melhor será a história. Mas nós nunca conseguiremos ser totalmente esquecimento, nem totalmente memória. Tem a ver com um certo jogo
uma certa dosagem, né? Nietzsche vai usar uma imagem maravilhosa que ele diz: para lidar com a história é preciso ser médico. Você precisa saber a diferença entre um tratamento e um envenenamento, né? Então, memória demais envenena um homem. Esquecimento demais envenena um homem. Qual é a medida, né? E para ele, essa discussão, vocês vão ver, não é objetiva, não dá para dar uma medida. Tem a ver, em última análise, em aprender a viver, em saber se expor à vida, né? Aceitar o acaso, o destino, a realidade. Não à toa, o fundamento para o Nietzsche do homem deveria ser o amor fati, né? Usando uma expressão latina, que quer dizer justamente amor ao destino. O primeiro gesto é você aceitar que as coisas são, e depois você atua sobre elas, né? Não tem a ver com um fatalismo, não tem a ver com uma determinação, né? É você reconhecer a realidade para aí sim atuar sobre ela, né? Então tem a ver com essa dimensão, e ele vai trabalhar algumas imagens. Nietzsche é um autor bastante desconcertante, porque ele mistura uma experiência de ficção com filosofia, que é característico da filosofia, né? A filosofia sempre trabalhou com ficção. Platão, o grande Platão, já trabalhava com ficção, né? A famosa alegoria da caverna, que ele tenta mostrar como que a verdade se constrói, é através de uma fábula, né? Então, a filosofia sempre teve uma articulação com a ficção, só que a filosofia é bastante acanhada com a ficção. Ela finge que não recorre à ficção, ela tenta se afastar, aquilo parece que constrange. Nietzsche não tem constrangimento nenhum. Ele está o tempo todo criando personagens, criando fábulas, ele está sempre articulando essa capacidade de fabular, né? Então, ele vai trabalhar algumas imagens da história, que ele vai dizer que existe a história monumental, antiquadra e a crítica, e ele vai mostrar como que ele deve se articular isso, né? Então, o Nietzsche é nesse caminho. Bom, aí a gente chega ao terceiro ponto do curso. A gente viu que o ser humano é um ser relacional. Vimos que esse ser relacional, por ser relacional, ele é sempre um ser histórico, e por isso temos que dar conta da história. Não à toa, a história ela perpassa quase toda a filosofia como tema, né? É até um problema, porque para quem trabalha em organização de eventos, de publicações em filosofia, você sempre tem que ir para separar mesas ou artigos, você pede palavras-chave, e quando alguém coloca na palavra-chave história, você perdeu uma palavra-chave, né? Porque ela se encaixa em quase tudo, por causa dessa questão do ser histórico. Mas isso significa que esse ser relacional, esse ser que sempre se realiza no mundo, por isso ele sempre é um ser histórico, isso também tem a ver um reflexo direto com a verdade. Essa, sim, é a pior palavra-chave para a filosofia. Você colocar a palavra-chave verdade, você não separa ninguém de nada, porque toda filosofia, de alguma forma, ela quer dar conta da verdade. Ou bem ela ambiciona falar o que é a verdade, ou bem ela tenta dizer o que não é a verdade, né? Ela tenta desconstruir os pensamentos dos outros filósofos, ou bem ela tenta dizer que não é possível falar o que é a verdade, posto isso, temos que pensar o tempo todo a verdade, né? E sem querer desanimar ninguém para o curso, basicamente essa terceira hipótese é o que a gente vai trabalhar no curso. Nós não podemos dizer o que é verdade, não há como dizer o que é verdade, contudo, o tempo todo a questão da verdade se coloca a nós, né? Então, a verdade ela vai se apresentar como uma certa forma de viver, né? A verdade ela tem esse sentido. Ela não vai poder ser uma prescrição,
Quer dizer, não é possível você criar um modelo de regras que todo mundo siga e seja e alcance uma experiência de verdade. Ela não consegue orientar ninguém, logo não é possível dizer que você deva ir para cá ou para lá, né? Todos nós que já lemos e já buscamos e já nos sentimos, como que eu poderia dizer, recebidos, protegidos por algum tipo de pensamento, por algum tipo de terapia, quando a gente percebe, ela nos acolhe, porque ela não nos diz o que devemos fazer, na verdade, ela nos ajuda a entender como que nós nos articulamos com a vida, né? Então, a ideia da verdade vai ter esse conceito. A verdade ela vai estar diretamente ligada a uma forma de se portar na vida. E aí vai ser muito interessante a gente recorrer a Foucault, por vários motivos, né? Primeiro, porque ele é um grande leitor de Nietzsche, ele é um nietzschiano meio heterodoxo, porque ele pouco escreve sobre Nietzsche, mas Nietzsche sempre abre o horizonte, amplia o horizonte para ele, né? Nessa crítica do sistema, da determinação, do risco da abstração, né? Por outro lado, ele convive com Sartre, num primeiro momento, com um antagonismo radical. Assim, o Sartre era o grande nome da geração anterior e o Foucault passa a ser o grande nome da nova geração francesa. Então, eles têm um embate muito forte no começo e no final da vida. Foucault morre muito cedo, em 84, vítima da AIDS. Sartre morreu em 80, e ali estão já muito próximos, não intelectualmente. O pensamento dos dois é muito distinto, mas de uma certa obsessão de pensar a realidade, né? Então, Nietzsche ele vai nos servir para isso, né? E Nietzsche vai colocar uma questão bem interessante, porque, desculpa, Foucault vai colocar uma questão bem interessante para a gente, que é assim, ele diz, normalmente, a tradição tenta nos oferecer duas explicações para o conhecimento. Ou bem, o entendimento que o conhecimento ele acessa a verdade, né? Aquela ideia do intelectual como sábio, né? Ele sabe dizer o que é a verdade porque ele conhece a verdade, então esse conhecimento como um acesso privilegiado à verdade. E ele diz, a primeira opção é o conhecimento que acredita conduzir a realidade, né? Então, a gente pode ver isso na prática, as figuras que quase que ignoram a existência, né? Tipo, o que elas acreditam, o que elas pensam, o mundo tem obrigação de corresponder a isso. E o que não corresponde, ela ignora, né? Então, essa ideia, eu estou usando um exemplo caricatural, mas na ideia de que o conhecimento é que molda a realidade, o conhecimento é que forja a realidade. A outra concepção do conhecimento, que o Foucault vai chamar a atenção, é que o que importa é a prática, o que importa é a realização. Nesse sentido, o conhecimento é uma expressão posterior e que ela só está simplesmente esquematizando a realidade, né? Então, seria uma concepção mais, digamos assim, realista. As coisas acontecem, depois o conhecimento tenta meio que resumir o que acontece. E o Nietzsche vai se opor, desculpa, ato falho freudiano. Foucault vai se opor a essas duas dimensões do conhecimento. Ele vai dizer, essas duas explicações, elas são pobres. Elas não captam ainda a vida. Elas ainda estão querendo formatar a vida a uma teoria. Para ele, o conhecimento ele é produzido, ele é estimulado por várias práticas, né? Pela sociedade,
pela cultura, pela educação, pela religião. Todas essas práticas, elas afetam o conhecimento, mas, contudo, o conhecimento também é capaz de causar alterações na prática, na realidade. Há um movimento duplo entre realidade e saber. Foucault vai resumir isso numa expressão que a gente vai ver no curso, que ele chama isso de relação saber-poder. Né? Eu vou explicá-la bem rapidamente aqui, mas a nossa tradição ocidental sempre pensou assim: o saber, ele é puro, ele é verdadeiro e ele é isolado. Por outro lado, você tem o poder, que ele é impuro, ele é carente de razão e ele é só realização. O Foucault vai chamar a atenção para nós que o saber constitui poderes. E o poder concebe conhecimentos, saberes. Essas coisas estão absolutamente interligadas. Então, aquela ideia que a gente tem que a vida prática, ali não tem verdade, ali não tem saber, ali não tem conhecimento, porque ela é pura realização, ela é puro poder, Foucault vai dizer, ao contrário, ali tem muito saber, ali tem muito conhecimento. Por outro lado, quando a gente pensa em instituições tipo academia, né, instituições como universidades, departamentos que a gente fala assim, não, ali só tem saber, ali só tem conhecimento, ali é um conhecimento desinteressado, descontaminado. Bom, isso qualquer pessoa que faz qualquer tipo de faculdade sabe que não é verdade. Mas a gente vive essa ilusão, né? A gente vive essa ilusão, tanto quando tem algum problema com a pandemia, a gente chama os intelectuais como se eles fossem pessoas descontaminadas, como se eles não tivessem inserido numa cultura, como se eles não fizessem parte de uma família, como se eles não tivessem recebido certa educação, como se eles não compartilhassem de certos valores. Né? Então, a gente vai ter essa ideia dessa constituição mútua, a verdade vai ser justamente a ordenação, o resultado ou aquilo que propicia essa relação entre saber e poder, conhecimento e prática. Isso vai ser muito interessante, e vai ser muito interessante para a gente, porque o Foucault, pela própria teoria dele, tudo é discutido a partir da prática. Então, por exemplo, ele analisa os sistemas educacionais, ele analisa as instituições, a formação, por exemplo, da psiquiatria, ele vai analisar os hospitais, tudo. No nosso caso, o que ele vai trabalhar é com as práticas judiciais. E é tão interessante essa relação entre conhecimento e prática, saber e poder, que o Foucault vai começar a mostrar que tem certas práticas que elas se realizam numa certa cultura e acabam provocando conhecimentos novos, dos quais a gente tem a ilusão que esse conhecimento que justifica a prática, mas é o contrário. Né? Então, ele vai analisar coisas muito concretas, realizações, no caso dele, ele era um francês, da Europa Ocidental, né? E esse trabalho ele vai ser bem interessante porque, para o Foucault, toda teoria ela precisa nascer da prática. Então, ao estudar, por exemplo, as práticas judiciais, é que ele começa a entender uma certa lógica de funcionamento e aí ele constrói certos conceitos, certas noções para explicitar essa lógica. Né? Ele não é um teórico que vai à realidade, mas ao contrário, ele é um observador da realidade que extrai dela teoria. Né? Então, isso vai ser bem interessante, e isso vai gerar um segundo movimento que faz com que a gente volte ao começo do curso. É que, para o Foucault, toda essa produção de conhecimento e toda essa prática de uma cultura
ela que constitui uma certa possibilidade de ser humano. Então, nesse sentido, e a gente pode ver o quanto ele é provocador, toda a nossa ilusão de que o mundo orbita em torno de nós, que a natureza serve a nós, que os animais estão a nosso serviço, né? E que tudo está relacionado a nós, o que o Foucault vai mostrar é que antes disso tudo acontece, a realidade se faz, se efetiva, e dela é que surge uma possibilidade de um certo ser humano. Então, o ser humano ele é muito mais consequência da sua cultura, da sua sociedade, da natureza em que ele está inserido, do que senhor desses movimentos. E vai ser muito interessante porque também esse sujeito ele atua na própria cultura e altera essa cultura. Mas esse deslocamento, que o sujeito não é mais um sujeito, digamos assim, central, mas ele passa a ser um ser de relação. Então, basicamente é isso. Eu até falei mais do que eu estava projetando, mas essa é a estrutura do curso, né? Então, é nesse sentido que certamente as aulas não serão dessa forma, eu vou querer, ao conforme for falando, e isso é muito interessante, as aulas ficam gravadas, então quem faltar pode assistir, ou quem não puder naquele horário. A vantagem que eu acho de estar virtualmente presente nas aulas é porque, às vezes, alguma coisa que eu vou falar, alguém não entende, e carregar aquele não entendimento pela aula toda, às vezes é muito pesado. E parar dizendo, Marcelo, não estou entendendo o que você está falando. É isso que você está querendo dizer? O que você quer dizer quando você usa essa palavra? Aquilo abre uma discussão, abre um entendimento que permite o prosseguimento da aula. Mas, de qualquer forma, as aulas ficam gravadas e vão ser disponibilizadas quase sempre um dia depois das aulas, né? E eu espero que o curso tenha a ver muito mais com um debate, com uma troca, eu, de alguma forma, como um grande provocador a partir desses autores, trazendo os temas, os conceitos, e a partir disso a gente possa dialogar, e tem sido, os últimos anos, muito, muito rico também a diversidade de profissões e de atuações de cada um, trazendo para o curso. Nesse sentido, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, se não, também está tudo certo. A ideia era apresentar mesmo. É isso, então. Então, vou até... Só um segundo. A gente tem... Essa é a última semana, né, de inscrição. A gente começa quarta-feira que vem, dia 18 de agosto. Quem se interessar, quem quiser divulgar, eu vou colocar esse vídeo disponível e estou aberto a partir do Facebook, do Instagram, para qualquer questão.